Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler todo este capítulo do Evangelho segundo Marcos. Está escrito assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, que nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, ou os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Meus amados, eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema a segunda vinda de Cristo. Os estudiosos desta matéria, fazendo um levantamento das Escrituras e nas Escrituras sobre o assunto, afirmam que há cerca de 2.400 referências à segunda vinda de Cristo na Bíblia. 8 vezes mais do que sobre a primeira vinda. A segunda vinda de Cristo é um tema hoje esquecido na agenda de muitas igrejas cristãs evangélicas no Brasil e no mundo. Esse é um tema distorcido por muitos, que até tentam desacreditar a segunda vinda. Outros tentam enganar as pessoas, marcando datas para a segunda vinda. Então, com o texto aberto, no que nós lemos, nós gostaríamos de expor o que nós chamamos de o sermão profético de Jesus. E destaco aqui alguns pontos. O primeiro deles é o deslumbramento dos discípulos e a declaração de Jesus nos versos 1 e 2. Veja comigo. Ao sair Jesus do templo, disse um dos discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ponto aqui é o seguinte: os discípulos, exceto Judas Iscariotes, eram todos galileus. Diríamos nós hoje que era de região mais agrícola, mais rural, mais interiorana. E o templo de Jerusalém, esse templo, é o terceiro templo. O primeiro templo foi Salomão quem construiu, com a sua grandeza e majestade. O segundo templo foi erguido por Zorobabel, um templo modesto. Mas esse terceiro templo, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, era um grande palácio de mármore branco, bordejado de ouro. Era uma das mais belas construções do mundo. Era colossal. Uma coisa que admirava os grandes admiradores da arquitetura. E então os discípulos, gente lá interiorana, não cansando de olhar a beleza do templo, explodem em exclamação e dizem para Jesus: Mestre, que pedras, que construções! E Jesus se volta para eles e diz assim: Pois não ficará pedra sobre pedra. Quando você lê no Evangelho de Marcos, na primeira visita que Jesus faz, conforme capítulo 11, versículo 11, Jesus apenas entra no templo de Jerusalém, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia. Só viu, olhou e foi embora. Outra feita, capítulo 11, 15 a 17, ele já vem e limpa o templo. Expulsa os vendilhões, vira as mesas dos cambistas, abre as gaiolas das pombas, os currais das ovelhas e limpa a casa de Deus. A terceira vez é essa aqui. Ele entra e não volta mais. E profetiza a destruição completa do templo. Mas aí, vejam vocês o segundo ponto, porque esse templo de fato foi destruído no ano 70 por Tito Flávio,
filho de Vespasiano, 40 anos depois dessa profecia de Jesus. Vem o segundo ponto, a profecia acerca da destruição de Jerusalém e a profecia da segunda vinda. Confira comigo, por gentileza, capítulo 13, versos 3 e 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, e se você pega a geografia, o Monte das Oliveiras está literalmente defronte do templo, porque aqui está o Monte das Oliveiras, aqui no meio está o Vale do Cedron, e aqui em cima um outro monte começa a se erguer, o Monte Moriá. E ali está o templo. Então é a vista mais ampla que você tem em Jerusalém, é essa vista. Então Jesus está defronte do templo, quando os discípulos Pedro, Tiago, João e André perguntaram para ele em particular: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? E aí você vai perceber que Jesus vai fazer uma conexão entre a destruição de Jerusalém, do templo, e a segunda vinda. Ou seja, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém vão ser um tipo, uma sombra do que será a segunda vinda de Cristo. Bom, vocês sabem que no ano 66 da era cristã começa a guerra judaica. Explode lá em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga fora profanada. Os zelotes que não eram favoráveis ao governo de Roma em Israel rebelam-se contra Roma. Roma manda para lá o general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, que governou de 69 a 79, envia Tito Flávio para Israel para controlar o motim, em 66. 4 anos depois, a situação é incontornável e Tito Flávio arrasa Jerusalém, destrói Jerusalém. E enquanto o templo ardia em chamas, nas ruas, crianças, homens, mulheres e velhos eram pisados, passados ao fio da espada e completamente massacrados. Promovendo então o que nós chamamos de a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desse ano 70 até 14 de maio de 1948. Terceiro ponto desse texto são os sinais da segunda vinda, que Jesus menciona dos versos de número 5 até o verso 13. E por uma questão didática, vamos dividir esses sinais em aspectos distintos. Primeiro, sinal que mostra a graça de Deus. Confira comigo o versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso é maravilhoso, porque lá em Mateus 24:14, um pouco mais específico: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Meus amados, o Senhor Jesus deu uma comissão para a igreja antes de subir aos céus: indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa grande comissão, de certa forma, foi cumprida em parte. Se você olhar a história da igreja, você verá de Constantino a Carlos Magno, 313 ao ano 800, depois uma segunda fase de Carlos Magno a Lutero, de 800 a 1517, depois você vê uma terceira fase das sociedades missionárias, 1517 a 1792, vindo então as missões modernas, 1792, diríamos hoje a 2024. Mas eu olho hoje algo maravilhoso, que é o que nós chamamos hoje de mídias sociais. Eu acho que todos os membros da nossa igreja sabem, né, pastor Ival, que a igreja presbiteriana de Pinheiros hoje alcança mais de 100 nações com o evangelho. Com a iniciativa da igreja presbiteriana de Pinheiros de legendar os sermões em mandarim, em russo, em alemão, italiano, francês e inglês. Esta mensagem que esta igreja comunica chega hoje aos ouvidos de mais de 10 milhões de pessoas por mês.
E eu não tenho dúvidas de que o advento das mídias sociais, da internet, é a grande ferramenta que Deus levantou na nossa geração para o cumprimento dessa profecia de que o Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Mas há aqui sinais, meus irmãos, que indicam oposição a Deus, e não sinais que retratam a graça de Deus. E o primeiro sinal que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é a perseguição religiosa. Confira comigo o verso 9. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir testemunho. Olha, por favor, versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E você vai encontrar no verso 19 assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, pois que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. E aí você vai perceber no verso 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Como é que você vê a perseguição religiosa? Nós poderíamos recordar os judaizantes que perseguiram a igreja primitiva. Nós poderíamos olhar, por exemplo, o braço do sinédrio judaico que perseguiu os cristãos. Depois nós poderíamos pensar nos Césares de Roma, que queimaram os crentes, crucificaram os crentes, jogaram os crentes às feras. Depois nós poderíamos pensar na intolerância romana ao longo dos séculos, a Inquisição, tantos crentes mortos, queimados vivos. Nós poderíamos pensar nos regimes totalitários, o nazismo, o comunismo. Nós poderíamos pensar nas religiões extremistas que colocam os crentes presos, torturados em tantos lugares do mundo. A perseguição religiosa é uma pauta presente na nossa sociedade. É um sinal eloquentíssimo que mostra para nós que a segunda vinda de Jesus está às portas. Mas em segundo lugar, a cristofobia. Olha comigo o verso 13 novamente. Preste bem atenção no verso 13. 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Do meu nome. O problema aqui não é que o cristão, ele transgride a lei, ou ele insurge contra a lei, ou ele transtorna a sociedade, ou ele é um mau cidadão, ele é um perverso cidadão, ele não respeita as leis, ele rouba, ele mata, ele traz transtorno para a sociedade. Não. Ele é odiado por uma única razão, por causa do nome de Cristo. Leia sua Bíblia e você verá que o mundo, e o mundo é o sistema, nunca foi favorável a Cristo. Sempre odiou a Cristo. E Jesus diz: se o mundo me odeia, e eu sou o Senhor, e vocês são meus servos, o servo não é maior que o Senhor. Se perseguiu a mim, perseguirá a vós também. E Paulo chega a dizer que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Você tem alguma dúvida que o mundo hoje vive uma onda de cristofobia? As pessoas não toleram. Isso é uma prova de que Jesus está às portas. Terceiro sinal que Jesus aponta aqui, de oposição a Deus, é o engano religioso. Aliás, o primeiro sinal que Jesus aponta. Olha aí comigo, por favor, versículos 5 e 6. Ele diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 21 e 23, ele deixa isso também claro. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você vai encontrar falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos crentes. Você vai encontrar toda essa explosão de falsas religiões. Surgem 5 novas todo dia, todo dia.
E isso é uma prova de que Jesus está às portas. Mas agora, vamos ver aqueles sinais que não indicam agora oposição a Deus, não. Sinais que indicam o juízo de Deus. Olha comigo, em primeiro lugar, versos 7 e 8. As guerras. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é um fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Arnold Toynbee, um egrégio historiador, diz que a história da humanidade é a história das guerras. Alguém já disse que para cada dia de paz, há 30 dias de guerra. A paz que o mundo conhece hoje é uma paz postiça, porque se firma um acordo de paz, mas se investe na guerra. As nações estão armadas, e armadas com grande poder bélico, atômico, guerras químicas, guerras biológicas. Mikhail Gorbachev, lá em 1985, já escreveu no seu livro Perestroika que o arsenal que se tinha naquele tempo já dava para destruir o planeta Terra 27 vezes. Os especialistas dizem que se houver de verdade uma terceira guerra mundial, para se lançar mão do que se tem hoje, daria para destruir o planeta várias vezes e transformá-lo em poeira cósmica. Não haveria vencedores e nem vencidos. É claro que, à luz da Bíblia, quem vai apertar o botão, botando o fim da história, não é o homem, é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Mas as guerras estão aí. No auge do humanismo, do otimismo humano, no século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais, 1914, 1918, 30 milhões de pessoas mortas. Não aprendemos a lição. Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, 60 milhões de pessoas mortas. Não aprendemos a lição. Temos guerras étnicas, temos guerras tribais, temos guerras religiosas, temos guerras ideológicas, temos guerras econômicas, temos guerras e mais guerras e mais guerras, e elas não cessam. Ontem o mundo estava em polvorosa, quando cerca de 300 drones e mísseis foram lançados do Irã contra o território de Israel. Não houvera uma capacidade de rebater e anular estas armas mortíferas, e teria sido uma catástrofe terrível. E o mundo, na ponta dos pés, com medo da escalada da guerra, não só no Oriente, mas com envolvimento de outras nações do Ocidente, caminhando aí para uma terceira guerra mundial. Jesus, de fato, está às portas. Mas comigo, observe um outro sinal que indica o juízo de Deus, são os terremotos, versículo 8. Olha aí comigo, por gentileza. Está escrito assim: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. É claro que os terremotos sempre aconteceram, mas só para dar uma estatística para vocês, de 1890 a 1930, apenas 8 terremotos medindo acima de escala 6, escala Richter. De 1930 a 1960, tivemos 16 terremotos nessa proporção. De 1960 a 1979, pulou para 64. De 1980 a 1996, registraram-se 200 terremotos nessa proporção. A escalada, o crescimento explosivo. E isso aponta para nós um fato: Jesus está próximo a voltar. A Bíblia fala de fomes, que é uma espécie de subproduto da guerra. Subproduto da guerra. Vocês bem sabem que o maior orçamento de todas as nações não é com saúde, não é com educação, é com armamento. Com armamento. Apenas um míssil que é lançado daria para comprar mais de 800 mil sacos de trigo para alimentar multidões. O mundo fala em paz, mas investe na guerra. E a fome vem em virtude disso. Mas Lucas 21:11
acrescentando esse sinal, diz que haveria epidemias em vários lugares. E o mundo já enfrentou tantas, como a peste negra, que dizimou 1/3 da Europa, como a febre espanhola, que foi tão devastadora no século passado, a Covid-19, que atingiu o mundo inteiro e deixou a todos nós de sobressalto. São sinais da segunda vinda de Cristo. Mas agora veja você, um outro sinal que está relatado aí no versículo 14, que é o aparecimento do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não se deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aqui o Senhor Jesus volta a tratar do tipo e do antítipo. Ele volta a falar do ano 70, de Tito Flávio, que invade Jerusalém, e isso ser uma sombra, um tipo de que será o anticristo. Por que ele está usando essas figuras? Vejam vocês aí, quem estiver em cima no eirado, não desça, para tirar nada de casa. Quem estiver num campo, não volte para sua casa, para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que não aconteça no inverno. Porque Jesus está dando uma profecia. E essa profecia cumprir-se-ia 40 anos depois. No ano 70. A invasão de Jerusalém foi horrível. Horrível. As pessoas foram cercadas. Elas foram sitiadas, entrincheiradas. Elas não podiam sair. Não tem mais provisão, não tem mais água, não tem mais comida, só tem desespero. Como aconteceu no cerco de Jerusalém, onde Jeremias registra que mais felizes foram os que morreram à espada dos que morreram de fome dentro dos muros. A ponto das mães comerem os corpos mortos de seus próprios filhos. E o que ele está dizendo é o seguinte: uma mulher grávida, ai das que estiverem grávidas, uma mulher grávida não consegue correr, fugir. Como 1000 judeus fugiram e se refugiaram lá às margens do Mar Morto, na fortaleza de Massada. Uma mulher que tem um bebê no colo amamentando, ela não consegue ter celeridade para correr. No inverno, as pessoas não têm todo o preparo para sair e fugir no inverno rigoroso, abaixo de temperatura de 0 grau, abaixo de 0 grau. Então, o que ele está mostrando é que a invasão de Tito aponta para a tragédia que será esse levantamento do abominável da desolação, chamado o homem da iniquidade, também chamado de o anticristo, ou também chamado de a besta que surge da terra, que vai receber toda a autoridade de Satanás, que vai perseguir os cristãos. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13, que toda a terra, todas as nações, todos os povos vão adorar o anticristo, vão se prostrar diante do anticristo, exceto os que têm o selo de Deus. Em outras palavras, Jesus não vai perder sequer um cordeirinho, uma ovelha para o anticristo, sequer um. O Senhor Jesus chega a dizer no verso 29, no verso 20, o seguinte: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Versículo 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos não serão enganados. O Senhor tem os seus eleitos, o Senhor ama os seus eleitos não serão poupados da tribulação, os seus eleitos serão arrancados do meio da tribulação. Eles enfrentarão. Mas o Senhor abrevia e o Senhor os livra, de tal forma que nenhum deles vai perecer. Como é que será essa grande tribulação? Você pode ler comigo o verso 19, por gentileza? Vamos todos juntos, por favor? Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo,
que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Eu chamo a sua atenção que esta expressão ela tem 4 paralelos na Bíblia: a grande tribulação, a apostasia, o aparecimento do homem da iniquidade e o pouco tempo de Satanás. Esse era o período mais tenebroso, mais amargo, mais difícil da história, a grande tribulação. E o Senhor vai arrancar a sua igreja, não tirando-a antes da tribulação, mas sustentando-a, fortalecendo-a, e do meio da tribulação o Senhor tira o seu povo. É o cuidado que o Senhor tem com os seus eleitos. O que é curioso é que no mesmo momento e com a mesma intensidade que vem a grande tribulação, vem também a sedução religiosa. É isso que você verá nos versos 21 a 23. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, não fique assim muito encantado com milagres não, porque os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos também vão operar coisas miraculosas, que não é obra de Deus, para enganar. E vão enganar, exceto os eleitos de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora vejam vocês a descrição da segunda vinda, comparando comigo aí o que vai acontecer nos versos 24 e 25. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Meus irmãos, este é um fenômeno catastrófico, cósmico. E quem vai tratar isso de maneira detalhada é o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3. Eu preciso que você vá comigo para lá, porque eu não poderia reproduzir literalmente, com fidelidade, esses 3 versículos, e eu não conseguiria descrever com tamanha eloquência e clareza o que Pedro descreveu. Então vá comigo rapidinho para lá, e a gente volta para cá, para Marcos, para olhar como é que vai ser esses fenômenos da natureza. Capítulo 3 de 2 de Pedro, por gentileza. Versículo 7. Eu queria que toda a igreja lesse comigo, por favor. 3, 7. Está aí posto na tela, vamos todos juntos ler. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10 comigo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Comigo o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. É uma cena dramática, pavorosa, que é descrito no capítulo 6, versos 12 a 17, como uma cena das mais dramáticas da história. Mas olha qual é a postura do crente, como é que estará o crente nesse momento. Triste, abatido, com medo? Não. Leia em voz bem alta, 2 de Pedro 3,13 agora. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Como é que será a volta do Senhor? Veja agora, voltando para Marcos 13, por favor, irmãos, verso 26, ela será visível. Está escrito assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Verão, verão, verão. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. O que significa isso? O que significa é o seguinte: quando Jesus voltar, 2 coisas vão acontecer.
primeiro, os mortos vão ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Só depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Então aqueles que cuspiram no rosto de Jesus, aqueles que esbordoaram a Jesus, aqueles que pregaram Jesus na cruz, vão ter que ressuscitar. E vão ter que ver Jesus na sua glória. E vão ter que se ajoelhar. E vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não uma confissão alegre, festiva, submissa, para irem para o reino da glória. Não, vão ter que fazê-lo e imediatamente irem para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É assim que a Bíblia diz. Mas mais do que isso, a segunda vinda do Senhor será gloriosa. Versículo 26, na parte B, diz que ele vem com grande poder e glória. Significa o seguinte: quando ele vier, ele não vem mais como veio na primeira vinda, montado num jumentinho humilde, não tendo onde reclinar a cabeça. Ele vem como rei vencedor. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele vem, segundo 1 Coríntios 15, 24 e 25, vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai triunfar completamente, permanentemente, finalmente, e vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos, e ele reinará com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero encerrar chamando a sua atenção para a necessidade de estar preparado para a segunda vinda. Primeiramente, ela será precedida por avisos claros, conforme os versos 28 a 31, e Jesus conta uma parábola de um homem que vai para um outro país e deixa os funcionários da sua casa encarregados de cuidar da casa. E o Senhor, então, vai mostrar para nós, aliás, esse é o verso 33 a 34, mas até antes do 33 e 34 tem uma outra ilustração, que é a ilustração da figueira, e ele diz assim, quando a parábola figueira, quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Isso é um fenômeno da natureza. Lá em Israel, as figueiras são muito comuns. E ele diz assim, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Uma coisa está próximo, outra coisa está às portas. Esses sinais estão aí. São visíveis, são eloquentes, são inegáveis. As portas. E Jesus garante a confiabilidade da sua palavra, dizendo o seguinte, versículo 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então fique de sobreaviso. E ele vai dizer, no verso 32, que será uma vinda imprevisível. Imprevisível. Porque você não sabe. Está escrito aí. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Eu acho impressionante isso. Não é óbvio esse dia. Vai ser um dia comum. Aliás, outro relato paralelo deste, diz que vai ser como nos dias de Noé. Noé passou 120 anos pregando. Uma coisa foi começar a pregar no primeiro dia, outra coisa é pregar quando a arca estava no meio da obra. Outra coisa é pregar quando estava fazendo o acabamento da arca. Outra coisa era pregar quando a arca está pronta. Outra coisa é pregar quando, olha gente, acabou. Construção acabou. É agora ou não vai ter outra chance. E como é que estavam aquelas pessoas? Diz a Bíblia, casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo. E eu pergunto a vocês, que pecado é nisso? Comer, beber, comprar, vender,
casar e dar-se em casamento. Não tem pecado nenhum nisso. Qual o problema? O problema é que as pessoas vão estar vivendo a vida comum, comprando, vendendo, bebendo, fazendo festa, casando, sem levar Deus em conta, sem parar para pensar que os sinais estão aí, que Jesus disse, olha, fique atento, fique vigiando, está chegando a hora. E quando o dilúvio chegou, pegou todo mundo despreparado. E quando Jesus voltar, tanta gente vai estar despreparada. Gente que parecia crente, gente que era como as virgens nécias, tudo exteriormente igual, mas sem azeite nas lamparinas. Cuidado, cuidado. Jesus vai mostrar agora que a sua vinda será não só imprevisível, mas inesperada. Versos 33 a 36, quando ele diz, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Verso 35, ele diz, vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Então conta a história do camarada que saiu, foi para outro país, deixou a casa dele com cuidado dos servos e disse para o vigia, olha, você fica vigiando, fica vigiando, fica vigiando. Nem os servos da casa, nem o vigia sabe que hora o dono da casa vai voltar. O Senhor Jesus colocou diante de você e de mim uma mordomia, uma agenda. Ele diz, olha, eu vou voltar. Esteja preparado. E quando ele diz aqui, no verso no 35, você não sabe se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, eu vou dizer para você que Jesus vai voltar exatamente à meia-noite, ao cantar do galo, e Jesus vai voltar à tarde, vai voltar pela manhã. É fuso horário, gente. É fuso horário. Se Jesus voltar para nós aqui 8 da noite, ele está voltando lá para o Japão 8 da manhã de amanhã. É de noite aqui, é de dia lá, de manhã lá. É de tarde aqui, é de noite na Europa. Então ele volta de manhã, ele volta de meio-dia, ele volta à tarde, ele volta à noite, ele volta à meia-noite, ele volta de madrugada. Não importa onde você esteja, ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu fecho com o último versículo, porque a palavra de Jesus é esta. Eu, o que porém vos digo a todos, vigiai. 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 Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. E eu quero dizer que alguns teólogos e estudantes de escatologia, muito sábios, do alto da sua sapiência, dizem, não, esquece. Pelos meus estudos, Jesus não volta nos próximos 500 anos. O apóstolo Paulo, que era um teólogo de primeira categoria, ele aguardava a volta de Jesus para os seus dias. E ele diz isso lá, em Tessalonicenses. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, ele está dizendo, eu aguardo, eu espero para os meus dias. E sábio é você, se você também aguarda a volta do Senhor Jesus para os seus dias. Quando perguntaram para Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu estou esperando Jesus voltar. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E os filhos da luz estão na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.